Bom dia, amados irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Motivo de grande alegria, né? Sempre estar aqui nesse momento de proclamação do Evangelho, sabendo que é uma grande responsabilidade trazer a palavra do nosso Deus para o seu próprio povo, né? Então, desde já, coloco a minha alegria, a minha gratidão de estar aqui mais uma vez compartilhando, né? Da palavra de Deus, do poder de Deus, que é a sua palavra, que é a sua lei. Então, nesse momento, irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia em Colossenses, no capítulo 3, versículo de número 20. Então, Colossenses, capítulo 3, versículo de número 20. Apenas um versículo, vamos estar fazendo a exposição e a reflexão. Pretendo ser breve, mas também bastante objetivo, rogando ao Senhor que Ele fale poderosamente ao seu coração nessa manhã. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 20, assim diz a palavra do nosso Deus. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar nesse momento, feche seus olhos, ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa rica oportunidade, ó Deus, por esse santo privilégio que o Senhor nos concede, de nos reunirmos, ó Pai, mesmo nas nossas casas, ó Deus, para cultuarmos o Senhor, para nesse dia, ó Deus, dia do Senhor, nós nos reunirmos em família, abrimos as nossas Bíblias, Senhor, e tendo a liberdade, ó Pai, de te louvar, de te engrandecer, e também, Senhor, de ouvir a tua preciosa voz. Graças te damos, Senhor, por essa riqueza. E te pedimos, Senhor, que o Senhor possa me usar, ó Deus, na ministração da tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa me capacitar, ó Deus, abençoar, ó Deus, os nossos irmãos, que eles possam absorver, ó Deus, a tua palavra, ó Pai, como fruto e graça, ó Deus, do teu Santo Espírito. Alimenta, ó Deus, o teu povo, ilumina nossas mentes, Senhor, para que possamos entender, ó Deus, as tuas verdades. E aquece também, Senhor, nosso coração, para que elas, ó Deus, possam penetrar, ó Pai, no mais profundo do nosso ser e possam provocar, ó Deus, mudança e transformação para a tua glória. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje, 11 de outubro de 2020. Outubro, mês da Reforma Protestante, mas nós bem sabemos, né? Estamos às vésperas, né, no dia 11 de outubro, de um feriado, né? Um feriado muito conhecido, né, chamado aí, né, pelo nosso calendário, do Dia das Crianças. Então, tudo está voltado, né, em torno desse feriado. O comércio, as propagandas de televisão, as mídias sociais, né, acabam que pressionando, né, a gente a aderir a esse feriado, comprar presente para os filhos e para as crianças. Mas hoje eu gostaria de falar de não do dever, né, não do costume de seus pais darem presentes para seus filhos e para as crianças, mas eu gostaria de falar exatamente sobre o contrário, né? Hoje eu gostaria de falar sobre o dever e a ordenança de que os filhos têm para com a obediência de seus pais. Então, é um presente muito maior do que eles podem receber. Eles devem presentear os seus pais com obediência, com honra, porque fazendo assim é grato diante do Senhor. Então, para isso, meus irmãos, eu decidi chamar esse sermão, né, com o tema de filhos, obedeçam os vossos pais. Nessa rápida reflexão, irmãos, nós veremos dois motivos, né, pelos quais nós devemos obedecer os nossos pais. Eu dividi esse sermão em duas partes. A primeira parte, né, o primeiro ponto, nós veremos que devemos obedecer os nossos pais porque isso é um mandamento. E na segunda parte, nós vamos ver que devemos obedecer os nossos pais porque isso é uma promessa de bênção. Então, observe comigo Colossenses capítulo 3,
versículo 20, a parte A do versículo. Diz assim a palavra de Deus: Filhos, em tudo obedeceis a vossos pais. Amados irmãos, essa obediência ela deve ser pronta e diligentemente. Quando observamos o sábio Salomão escrevendo lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 8, diz assim o texto sagrado: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da sua mãe. Obediência aos pais é uma receita pura e verdadeira, segura para aqueles que querem ter uma vida bem-aventurada. Você quer ser bem-aventurado? Obedeça aos seus pais. Longevidade de vida, né? Dias acrescidos, vários anos aqui na terra, felicidade e paz estão todos contidos no observar desse mandamento. Porém, aqueles irmãos que tampam os ouvidos, não observando as instruções dos seus pais, eles estão caminhando a passo largo rumo à destruição, rumo à morte, porque eles não observam as ordens e as instruções dos seus pais. Muitos deles, irmãos, são seduzidos dessas pessoas que não ouvem as instruções dos seus pais. São seduzidos por uma vida promíscua, por uma vida mundana, né? Porque ao invés de ouvirem a instrução dos seus pais, eles vão ouvir os seus colegas, que muitas vezes não são comprometidos com a palavra de Deus. Esses colegas, né, muitas vezes, até jovens, né, a gente vê isso muito comum, né? Passei agora há pouco pela adolescência, né? Sou novinho. E isso é muito comum, né? Passei por isso, vivi isso daí. Colegas que diziam, olha, para você ser independente, você não pode estar indo na cabeça do seu pai, não. Você tem que fazer o que você quer. Isso é ser independente. Isso é mostrar que você está, né, virando um adulto. Então isso na adolescência é muito característico, né, dessa fase. E aí muitos desses jovens, muitas dessas pessoas vão escantear a voz do seu pai e da sua mãe e vão acabar ouvindo essas pessoas que não são comprometidas com a palavra de Deus. E elas serão seduzidas, né, pelo mundo, pelas drogas, pelo álcool e por tudo que desagrada o nosso Deus. Vão se enveredar, né, por caminhos aí tortuosos. E a reflexão, irmãos, é quantas lágrimas, né, quantas vidas seriam poupadas se esses jovens, se essas pessoas dessem ouvidos aos conselhos dos seus pais. Não é verdade? Quantos casamentos aí foram desastrosos, né? E seriam poupados, né, se essas pessoas na fase do namoro tivessem ouvido seus pais. Quantas lágrimas, irmãos, quanto sofrimento não teriam acontecido se esses filhos tivessem ouvido o conselho dos seus pais. Amados irmãos, a única forma que hoje nós temos de construir famílias sólidas, de construir igrejas sólidas, de construir uma sociedade justa, é voltando a esse princípio bíblico que está escrito aí na palavra de Deus. Obediência aos pais. Sem a conversão, irmãos, dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, a maldição ela se torna inevitável. Não há como uma sociedade ela se desenvolver eticamente, moralmente, sem esse princípio estabelecido na sua conduta. Isso é um princípio que está na palavra de Deus e ele serve para que possamos ter uma família estruturada, uma igreja sólida e uma sociedade também justa. Então é só voltando, irmãos, para a palavra de Deus. Ela continua sendo de extrema importância. Se você quer ter felicidade no lar, se você quer ter felicidade na igreja, esse princípio de obediência aos pais, obediência às autoridades, ele jamais e nunca pode ser excluído. Então, no primeiro ponto, irmãos, nós vimos que o motivo pelo qual nós devemos obedecer aos nossos pais é porque isso é um mandamento. Filhos, obedecei a vossos pais. Não é uma possibilidade, não é uma sugestão. Você faz se você quiser. É uma ordenança do apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, né, no capítulo 3, versículo 20.
Filhos, obedeçam aos vossos pais. E o primeiro motivo é porque isso é um mandamento do Senhor. Na segunda parte, irmãos, no segundo ponto, nós veremos que devemos obedecer os nossos pais porque isso é uma promessa abençoadora. Isso é bom. Isso é agradável ao Senhor. Essa obediência traz honra aos filhos. Não é apenas o pai que ganha honra tendo um filho obediente, mas muito mais do que isso. Quem ganha é o filho. É o presente do Dia das Crianças aí, né? Você obedece ao seu pai, você honra ao seu pai, mas ao mesmo tempo quem ganha também é você. Você é abençoado. Veja o que diz o versículo de número 9, né, do capítulo 1 ainda de Provérbios, Provérbios 1, versículo de número 9. Ele continua, o sábio Salomão, dizendo: porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colar para o teu pescoço. Veja, filho, ouve a instrução do teu pai. Não rejeites o conselho, a instrução da sua mãe. Porque eles serão diadema de graça para a tua cabeça e colar para o teu pescoço. Veja, irmãos, o símbolo dessa obediência. Essa obediência, ela não apenas nos livra dos caminhos maus. Essa obediência aos pais não apenas nos conduz, né, para o caminho seguro. Ela nos livra, não apenas nos livra do caminho mau, mas ela também nos coloca, ela nos conduz para esse caminho de felicidade, de retidão, caminhos de pastos verdejantes. Quando nós ouvimos os nossos pais. A obediência dos pais, irmãos, torna a vida dos filhos bela, feliz, suave e tranquila. Eu, particularmente, todas as vezes que desconsiderei o caminho, né, que meu pai e minha mãe diziam: ó, filho, vai por aqui, não vai por ali. E na minha adolescência, inclusive, né, todas as vezes eu encontrei dificuldade, né, quando eu não atentei para a instrução do meu pai e da minha mãe. No casamento também, quando você não escuta a sua esposa, é da mesma forma, né? Você vai dar cabeçada aí na vida. Então, essa é uma promessa abençoadora, irmãos. Ouvir os nossos pais, ouvir as autoridades pelas quais Deus colocou na nossa vida. Isso apenas não vai conservar a sua vida, não vai conservar para que você não ande em caminhos errados, caminhos tortuosos, mas isso vai te conduzir para caminhos de felicidade, para caminhos de paz. Você vai honrar o seu pai, você vai honrar aqueles sobre os quais são autoridades sobre sua vida, mas também você vai ser honrado. Veja que o símbolo é diadema de graça sobre a tua cabeça e honra para o teu pescoço. Diadema sobre a cabeça e colar no teu pescoço. É símbolo de autoridade, de beleza. Um filho que obedece aos seus pais, ele é honrado. Que coisa bonita, né, irmãos? Quando a gente lembra daquele filho obediente que ouve a instrução de seu pai. Isso é maravilhoso. Nos dias de hoje, principalmente, né, que a sociedade ela tá aí de cabeça para baixo, né? Parece que o filho é que manda no pai, né? O filho, ele diz o que é que o pai deve ou não fazer. O negócio está meio complicado hoje, né, irmãos? Mas devemos louvar a Deus por esses irmãos, por esses homens, né, que nos colocaram no mundo. Nosso pai, nossa mãe, as autoridades que o Senhor constituiu, elas devem ser honradas com a nossa obediência, se assim for, para a glória de Deus. Gostaria de concluir, irmãos. Nesse momento, quero pedir que você abra sua Bíblia em Efésios. Fazer essa leitura, já encerrando. Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 3. Efésios 6, de 1 a 3. Assim diz a palavra do nosso Deus. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Honra teu pai e tua mãe. Esse é um mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Você quer ter, meu irmão, uma vida abençoada,
Você quer ter uma vida bem-aventurada aqui na terra? Ouça os seus pais. Você quer ter um casamento feliz? Você quer fazer um bom casamento? Escute os seus pais. Você quer ter sucesso aí na vida profissional? Qual faculdade seguir? Ouça os seus pais, converse com eles. Ouça a voz da experiência. Ouça os vasos de bênção que Deus colocou aí sobre a tua vida. E que assim, meu irmão, você possa ser abençoado através desse canal de bênção que são seus pais. Não sei qual é a tua situação, se por vezes já nós encontramos filhos que são intrigados com seus pais, que deixaram de falar, que se desentenderam. Mas eu queria nesse momento, nessa manhã, dizer para você, ainda é tempo. Você pode se arrepender do seu pecado, você pode colocar de lado o seu orgulho, o seu egoísmo de querer estar certo sempre. Isso é uma coisa de filho, né? A gente sabe bem. Não sei qual é a tua relação com teu pai, mas o que eu sei é que Deus pode fazer nova todas as coisas. Se arrepende, meu irmão, do teu pecado, se reconcilia com teu pai. Nós vemos uma parábola maravilhosa, a parábola do filho pródigo. É um filho que fez tanta coisa errada e o pai estava lá de braços abertos para recebê-lo, seu filho. Ele volta, ele faz um banquete, coloca um anel no seu dedo. É festa. O filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Faça isso com seu pai, caso você tenha essa relação distante, uma relação que vocês hoje não se falam, se comunicam mais, quebraram aí esses laços. Ainda é tempo, meu irmão. Se você não é crente, se você não é evangélico, está escutando essa mensagem, meu irmão, Deus ele continua te convidando. Ele continua te convidando a se reconciliar com Ele. Creia no Senhor Jesus. Ele pode fazer nova todas as coisas. E que nessa manhã, meus irmãos, já às vésperas aí do feriado, do Dia das Crianças, né? Sociedade, comércio, pressionando para que a gente faça tantas outras coisas, você possa ser lembrado que o maior presente não é o que você pode receber aí dos seus pais, né? Eu já deixei de receber presente faz tanto tempo, né? Mas meu pai que tá ouvindo aí essa mensagem, se quiser me dar presente amanhã, eu vou receber, tá, pai? Essa é a maior dádiva, meus irmãos. É termos pais para nos conduzir, para que possamos ouvir as suas instruções, a sua experiência. Isso é bênção de Deus para a nossa vida. E nós devemos fazer isso primeiro porque é um mandamento, devemos obedecê-los. E segundo, porque existe uma promessa, né, abençoadora por trás dessa relação de obediência e de honra para com nossos pais. Que Deus possa te abençoar. Que Ele possa aplicar essa palavra no teu coração. E que assim possamos, irmãos, construir famílias sólidas, famílias alegres. E isso possa ter consequências na igreja e na sociedade, como nós já falamos aqui. Que Deus te abençoe e aplique essa palavra no teu coração. Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua santa palavra, por ela ser viva e eficaz. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de instrução que o Senhor reservou e preparou para cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, como filhos, ó Deus, a ouvirmos os nossos pais. O mundo, ó Deus, de tantas e várias formas, Senhor, tenta nos seduzir, nos enganar com as suas promessas vazias, Senhor. Mas que nessa manhã, ó Deus, nós possamos reconhecer a tua voz, reconhecer a tua bênção, ó Deus, sobre a vida dos nossos pais, sobre aqueles que o Senhor colocou a sublime missão, Senhor, de ser ministros de Deus sobre nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, nessa relação. Ajuda, Senhor, também os pais, ó Deus, que com tanta sabedoria, ó Pai, tem conduzido, ó Deus, a relação na vida dos filhos. Senhor, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa, ó Deus, fortalecê-los, que o Senhor possa dar-lhes, ó Deus, cada vez mais sabedoria, para que assim, ó Deus, eles possam nos abençoar cada dia mais. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Tudo isso nós te agradecemos e é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.